Olá pessoal, boa tarde. Hoje é a nossa última live, né? Foram 12 semanas aí de live com os temas mais quentes na prova do INEP. Agora estamos nessa reta final. Eu espero aí que esteja todo mundo bem, todo mundo se preparando, né, para o final de semana. Espero que todos aí possam dar o melhor nessa prova. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, como a gente planeja, mas, galera, tudo vem na hora certa e por experiência própria mesmo, eu posso dizer pra vocês que quando a gente menos espera, as coisas começam a acontecer. Eu lembro que eu saí da primeira fase chorando, assim, desesperada, porque eu achava que não ia ter conseguido, que não ia dar certo, e deu muito mais que certo, deu tudo muito certo. Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos, qualquer coisa a gente tá aqui. E é isso, a nossa aula de hoje vai ser sobre câncer de colo uterino, tá? Que é um tema, assim, que cai no INEP, sim ou sim, principalmente, né, o Bethesda, que é a questão ali dos resultados, né, do corpo citológico, a conduta. Então, deem uma revisada, tá? Para vocês poderem aí se preparar bem para a prova, que esses aqui são coisinhas que a gente não pode errar, que a gente tem que ir para a prova sabendo, tá? Então, o câncer de colo uterino, ele tá relacionado, né, pela infecção por HPV, ele tem alto potencial de cura e a gente sabe aí que tem a prevenção, tanto pela vacina quanto pelo colpocitologia. A classificação, a gente tem o tipo epidermoide e o adenocarcinoma. O epidermoide, ele é o mais frequente e ele tem ali um melhor prognóstico, ele se divide em escamoso e espinocelular. O adenocarcinoma, ele é o menos comum, tá? Ele já é mais agressivo e ele surge ali no epitélio colunar, tá? Os fatores de risco, como eu já disse, infecção pelo HPV, tá? Principalmente, né, o 16 e o 18, múltiplos parceiros sexuais, sexarca precoce, imunossupressão, IST, multiparidade, tabagismo, baixo nível econômico. O quadro clínico aparece em manifestações tardias, tá bem? O sangramento ali vai ocorrer pós-coito, que é conhecido como sinusiorragia, corrimento em água de carne com odor fétido e as pacientes vai ter dor. Os casos mais avançados podem apresentar aí dor lombar, hematura e hematoquesia. O diagnóstico é através da colpocitologia oncótica, né? A gente tem também o teste de Schiller, que é feito com Lugol, a biópsia quando é necessário, e no caso de exame físico em casos avançados, né? Colo com lesão ulcerada, suspeita ou uma lesão palpável. A gente vê ali que os paramétros podem estar infiltrados ao toque retal, linfonodomegalias inguinais podem também estar presentes nesses casos. As características da colpocitologia sugestivas de câncer. Então, superfície irregular, eversão ou ulceração, epitélio acetobranqueamento denso, pontilhado grosseiro e irregular, mosaico grosseiro de campos largos desiguais, vasos atípicos também, e o rastreio, tá? Essa parte do rastreio é muito importante. Então, a gente coleta ali uma vez por ano. Após 2 coletas, tá, negativas, a gente vai começar a coletar ali a cada 3 anos. É entre 25 e 64 anos e a gente interrompe quando, após completar 64 anos ali, a paciente tiver 2 testes negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Aí a gente pode interromper a coleta. Lembrando que esse exame ele tem que ser feito após a sexarca, tá? Então não adianta a paciente ter mais de 25 anos e ela não iniciou ainda atividade sexual. Então não precisa fazer exame nesses casos. As gestantes a gente pode fazer a colpocitologia, tá? É a mesma conduta. E no HIV, independente ali da idade, no primeiro ano de diagnóstico a gente faz de 6 em 6 meses.
Em seguida, se veio sem nenhuma alteração, a gente faz anualmente. Agora, se a carga viral ali tá menor, o CD4 tá menor a 200, a gente vai fazer essa coleta de 6 em 6 meses até normalizar essa contagem de CD4, tá? Agora, né, a classificação de Bethesda. A gente tem o Lisil e o Ascus. Então, esses são os mais específicos, tá? Mais específicos como? A conduta vai variar de acordo com a idade do paciente. Então, quando a gente fala de Lisil, a gente tem uma lesão intraepitelial de baixo grau, tá? Então, o que a gente pensa? Lisil, tá? Não vai evoluir para câncer, beleza? Então, a gente precisa ali de um pouco menos de preocupação. Na biópsia, se for realizada, ela vai ser o NIC1, tá bom? E qual que é a conduta? Se paciente maior ou igual a 25 anos, a gente repete ali em 6 meses. Se ele é menor a 25 anos, tá? A gente vai repetir a cada 3 anos. Lembrando, a gente começa o rastreio a partir dos 25 anos, tá? Agora, se é menor de 25 anos e já veio uma alteração na primeira colpocitologia, a gente vai ali indicar uma colposcopia, tá? Agora o Ascus. Atipia escamosa de significado indeterminado e provavelmente não neoplásico, então não precisa se preocupar. Se maior ou igual a 30 anos, a gente repete em 6 meses. Se de 25 a 29 anos, a gente repete ali em 1 ano. Agora, se nas duas amostras, né, eu fiz ano passado, fiz esse ano e deu Lisil ou Ascus, a gente vai encaminhar esse paciente para colposcopia, tá? Agora sim, eu coloco na minha cabeça, tudo que tem H, tudo que não seja Lisil e Ascus, eu vou fazer colposcopia. Então, ASC-H, que é a atipia escamosa de significado indeterminado, em que não pode afastar ali lesão de alto grau, eu vou encaminhar para colposcopia, tá? O antigo AGUS, né, que agora é AGC, que é a atipia glandular indeterminada. A gente precisa ver esse tecido glandular, então a gente pede a colposcopia e avalia o canal. Se maior a 35 anos, a gente avalia um endométrio, tá, com a ultrassonografia transvaginal. Agora, se é o H-Lisil, né, o LI-AG, a gente vê ali uma lesão intraepitelial de alto grau, tem alto potencial oncogênico, corresponde ao NIC2 e o NIC3, ou CA in situ, e a gente vai encaminhar também para colposcopia. Agora, se é AOI, atipia de origem definida ou alterações importantes de HIV, a gente encaminha também para colposcopia. Se é lesão suspeita ao exame especular, a gente tem que indicar ali colposcopia mais biópsia, mesmo ali que a colpocitologia venha normal. Agora, o NIC, né, histologia, classificação de Richard. O NIC1, a gente realiza ali o segmento com a colpocitologia, a colposcopia. Nesses casos, não é preciso se preocupar com o câncer. A mulher tem 2 anos para regredir. Se persistir por 2 anos, o NIC1, a gente faz a cauterização, ou crioterapia, ou laser. Agora, se NIC2, 3 ou carcinoma in situ, a gente usa ali a conização. A sequência de disseminação, tá, desse tipo de câncer primeiro começa da vagina, afeta o paramétrio, pega o resto da vagina, depois afeta ali a parede pélvica, tá, bexiga, reto e a metástase. Para explicar melhor, nós temos os estágios, tá? Então, são 4 estágios. O primeiro estágio, né, o 0, é o carcinoma in situ. O segundo é restrita ao colo uterino. E a gente tem o 1A1, que ele afeta ali menos de 3 milímetros, né, 3 milímetros ou menos de profundidade do colo uterino. 1A2, que é de 3 milímetros a 5 milímetros. 1B, que é de 5 milímetros a 4 centímetros, e 1B2, que é mais de 4 centímetros. Já o estágio 2, desde em diante,
vai avançar o colo. Então, o 2A comete a parte superior da vagina, tá? Então, 2/3 superior. O 2A1 é menos de 4 centímetros. O 2A2 é mais de 4 centímetros. A gente tem também o 2B1, que vai invadir os paramétrios. E o 2B2 ali, que é o que mais cai em provas, que é a detecção ali pelo pelo toque retal, quando atingir os parâmetros. E aí a gente tem que ver ali, porque a cirurgia é contraindicada, tá? Então, a gente vai indicar químio e radioterapia. O 3A vai acometer 1/3 inferior da vagina. O 3B vai acometer a parede pélvica, incluindo ali hidronefrose ou exclusão renal. O 4A afeta a bexiga e o reto. E o 4B é metástase à distância. Então, o tratamento vai ser: se in situ, a gente tem a conização, tá? Se o estágio 1A1, a gente faz a esterectomia tipo 1, tá? Se a paciente ele tem desejo de gestar, a gente faz a conização. Se 1A2, a gente faz esterectomia tipo 2, que é total, mais linfadenectomia pélvica. Se é 1B1, a gente faz esterectomia tipo 3. Se é 1B2 ou 2A, a gente faz ali a esterectomia tipo 3 ou quimioterapia e radioterapia. Se o operatório tem baixo risco, a gente faz o resto, né? A gente faz ali, se continuando ali do 1B, 2 e o 2A, se ele tiver um baixo risco operatório, a gente faz esterectomia tipo 2. Se o operatório tiver de alto risco e esse paciente tiver comorbidades, a gente escolhe entre rádio e quimioterapia. O resto dos estágios a gente trata ali com quimioterapia e radioterapia, tá? Então, um pouquinho mais sobre a prevenção, né? No caso ali da vacina do HPV. A vacina do HPV a gente vai aplicar ela é uma vacina quadrivalente, tá? A gente vai aplicar ali em crianças, né? Tanto meninos quanto meninas, agora é na mesma idade, de 9 a 14 anos. E caso o paciente, são 2 doses com intervalo de 6 meses. Caso a paciente ou o paciente seja imunodeprimido ou HIV positivo, a gente tem que lembrar que são 3 doses, tá? Esses pacientes vão receber essa vacina, só que são 3 doses, beleza? Então, recapitulando, a partir de quantos anos a gente começa a fazer a colpocitologia? A partir de 25 anos. Até quantos anos? Até 64 anos. Quando que eu vou decidir interromper? Essa paciente, ela tem 64 anos e nos últimos 5 anos ela tem 2 amostras ali sem alteração. Aí, beleza. Eu posso interromper o rastreamento. Agora, se eu tiver uma gestante, ela tiver lá com 20 semanas de gestação, eu posso fazer a colpocitologia? Sim, eu posso fazer a colpocitologia, tá? Não tem risco. E agora, se tiver uma paciente HIV positiva, como que eu vou fazer? Se for no primeiro ano dela, tá? Diagnostiquei ali no primeiro ano, o que eu vou fazer? Colpocitologia de 6 em 6 meses. Veio tudo tranquilo, não tem alteração, então, anualmente. Agora, se essa paciente tiver um CD4 menor a 200, eu vou fazendo de 6 em 6 meses até regular essa contagem de CD4. Lembrando, não adianta minha paciente ser menor a 25 anos e fizer a colpocitologia, tá? Então, eu tenho que aconselhar ela. Vai aparecer lá, paciente, 19 anos, realizou colpocitologia pela primeira vez, sem alteração. Qual a indicação? A indicação é que ela inicie, tá, a colpocitologia aos 25 anos, beleza? Agora, se veio alguma alteração, eu tenho que fazer ali, dependendo da alteração dela, eu tenho que fazer a conduta, tá? Paciente, 25 anos, não iniciou ainda a atividade sexual. Qual a indicação de colpocitologia? Gente, não indica preventivo, tá? É só a partir do momento que ela tiver ali mais de 25 anos e tiver o início da atividade sexual, beleza? O carcinoma, só uma observação, o carcinoma epidermoide,
ele está relacionado ao HPV 16, tá? O adenocarcinoma é o HPV 18. Lembrando, o carcinoma epidermoide, ele é o mais frequente, tá? Ele tem o melhor prognóstico. O adenocarcinoma, ele é mais raro ali, tá? E ele tem um mau prognóstico. Os sintomas são tardios. Essa paciente, ela pode vir apresentar aí sangramento pós-coito, dor, tá bom? O que eu vou fazer nessa paciente? Eu vou pedir ali o preventivo e conforme vier a alteração, eu faço a conduta. Sem ser o L-Zil, né, e o Ascos, o resto eu faço colpocitologia, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa prova. Lembrando aí a galera que as inscrições para a segunda fase, né, para o nosso curso aí, a mentoria da segunda fase, estão abertas. E tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode vir falar comigo ou com o pessoal do Revalidando, nós estamos à disposição. E essa é a nossa última live da primeira fase, tá? E eu vejo vocês aí na segunda fase. Beijão e boa prova para todo mundo. Até mais!